Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Vamos entrar no universo das bruxas. Fique até o final e se surpreenda. Bruxas existem? O que a Bíblia diz realmente sobre isso? Aqui nós temos um dilema. Quando pensamos em bruxas, logo vem à mente a ficção de Hollywood, aqueles filmes. Mas e se eu te disser que a Bíblia trata esse assunto com uma seriedade impressionante? Elas existiram no passado? Elas existem hoje? Vamos analisar os fatos. O que é bruxaria? Adivinhos, feiticeiros e necromantes. O versículo de Levítico, capítulo 20 e 27, estabelece uma sentença severa dentro da lei mosaica. Depois você vai lá e olha na Bíblia. Para aqueles que consultassem espíritos ou praticassem a adivinhação. O texto afirma que qualquer homem ou mulher que fosse médium ou consultasse espíritos deveria ser punido com a morte por apedrejamento. Já em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 10 ao 12, detalha e condena uma lista de práticas ocultistas, reafirmando a proibição contra a busca de orientação fora de Deus. O texto instrui que não se deve encontrar entre o povo ninguém que sacrifique filhos no fogo, pratique adivinhação, prognósticos, agouros ou feitiçaria, ou que faça encantamentos, ou consulte médios ou espíritas e também invoque os mortos. Segundo a Bíblia, tudo isso Deus classifica como abominação. Na Bíblia, a bruxaria não é vista como truque, mas como uma rebelião espiritual. Buscar poder ou conhecimento fora de Deus. Vamos ver um caso real, relatado pela Bíblia. A pitonisa de Endor, a história de Saul. O primeiro rei de Israel baniu todos os médios, mas, no momento de desespero, procurou uma mulher em Endor, que era uma cidade, para falar com o falecido profeta Samuel. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Confira. Agora a pergunta é: foi realmente Samuel ou um espírito enganador? Esse é o relato bíblico mais detalhado sobre uma prática mediúnica e mostra as consequências trágicas para Saul. No Novo Testamento, encontramos um confronto espiritual. Simão, o mago, o homem que tentou comprar o poder do Espírito Santo. Está lá em Atos, no capítulo 8, do 9 ao 24. Uma jovem adivinha. Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma moça em Filipos. Atos 16, do 16 ao 18, versículo. O que isso prova? Prova que no Novo Testamento a bruxaria era vista como influência de entidades espirituais, demônios, que escravizavam as pessoas. Agora me respondam outra pergunta. Bruxas existem hoje? Se você acredita nisso, comenta. Sim, elas existem. Diferencia uma religião moderna, o Wicca, que se autodenomina bruxaria, das práticas ocultistas mencionadas na Bíblia. Para a Bíblia, qualquer tentativa de manipular o mundo espiritual de forma independente é perigosa. Gálatas 5:20. A feitiçaria é listada como uma das obras da carne, mostrando que o problema é a inclinação do coração humano para o controle da situação. Bruxas existem? Se você se refere a pessoas que buscam fontes espirituais alternativas, a Bíblia diz que sim, mas alerta sobre o perigo por trás disso. O foco não deve ser o medo das trevas, mas a confiança na luz. A soberania de Deus
está acima de qualquer poder oculto. Existe um véu entre o mito e a realidade. Você já se perguntou por que o cinema tem um fascínio pela figura da bruxa? Narizes aduncos, né? Caldeirões, figuras sedutoras com poderes sobrenaturais. Tudo isso você vê nos filmes. Mas quando desligamos a tela e abrimos as páginas da Bíblia, o cenário muda. A pergunta não é apenas bruxas existem, mas sim o que o Criador diz sobre o poder que elas afirmam ter. Hoje, estamos mergulhando nas profundezas das Escrituras Sagradas para entender que a bruxaria para a Bíblia nunca foi um conto de fadas, mas é uma guerra espiritual real, diferente do que muita gente pensa. A Bíblia, ela não está preocupada com os chapéus pontudos. No hebraico original temos Mekashef ou Pharmakos no grego. Refere-se a quem mutila a realidade ou usa poções e encantamentos para manipular o destino. Como já foi dito, Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 10 ao 12, é um dos textos mais diretos da Bíblia. Deus lista práticas como adivinhação, agouro, feitiçaria e a consulta aos mortos. O detalhe aqui é crucial. A Bíblia não diz que essas pessoas estão fingindo. Ela as trata como uma ameaça real à saúde espiritual do povo. Por quê? Porque a bruxaria é, em essência, a tentativa humana de obter poder sem Deus. Para entender se as bruxas existem no registro bíblico, vamos de novo até a noite mais escura do rei Saul. Ele estava desesperado. Deus não respondia mais. Então, ele comete o erro fatal. Ele procura a pitonisa de Endor. O relato está lá em 1 Samuel, versículo 28. É de arrepiar. Capítulo 28. Saul pede que ela invoque o espírito do profeta Samuel. O texto bíblico narra que a mulher grita ao ver algo subindo da terra. Aqui entra o grande debate teológico. Era Samuel ou um demônio personificando o profeta? A maioria dos estudiosos aponta que, embora Deus possa ter permitido uma exceção soberana para julgar Saul, a prática da mulher era canalizar entidades. Isso prova que, biblicamente, o acesso ao lado sombrio é uma porta real, mas uma porta que cobra um preço caro, a própria alma e a sanidade. De novo, ao chegarmos no Novo Testamento, a bruxaria não desaparece, ela confronta o Evangelho. Vemos o apóstolo Paulo em Filipos, sendo seguido por uma jovem escrava com um espírito de adivinhação. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 16. Confira. Note algo fascinante. Ela falava a verdade. Ela gritava que Paulo era servo do Deus Altíssimo. Mas Paulo, percebendo que a fonte daquela verdade era maligna, expulsou o espírito. Isso nos ensina que a bruxaria bíblica pode até ter lampejos de acerto, mas sua raiz é a escravidão espiritual. Para o cristianismo, o poder que não vem do Espírito Santo vem de fontes enganadoras. Então, será que bruxas realmente existem? Se você define bruxa como alguém que acessa forças ocultas, manipula energias ou consulta entidades, a Bíblia diz que sim. Mas chama por nomes como obras da carne. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 20. A grande diferença é que quando o mundo moderno romantiza o oculto como empoderamento, a Bíblia o vê como uma armadilha.
A mensagem central das Escrituras não é para termos medo de bruxas ou de feitiços, mas para estarmos tão firmes na luz de Cristo que nenhuma treva possa nos tocar. Aleluia! Glória a Deus! O maior poder não está em controlar o futuro ou os outros, mas em ser controlado pelo amor de Deus. No final, a pergunta não é se as bruxas existem, mas a quem você escolhe entregar o controle da sua vida. Eu vou te contar uma história sombria. Você já ouviu falar no martelo das bruxas? Pois escute isso. Agora precisamos olhar para um dos períodos mais polêmicos da humanidade, entre os séculos XV e XVIII. A figura da bruxa saiu das páginas da Bíblia e entrou nos tribunais da vida real. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: a igreja medieval, por muito tempo, viu a bruxaria como apenas superstição, algo em que pessoas ignorantes acreditavam, mas que não tinha nenhum poder, não tinha poder real. Mas isso mudou com a chegada de um livro sombrio chamado o Maleus Maleficarum, ou o Martelo das Bruxas, escrito em 1486 por dois monges dominicanos. Esse manual usava uma interpretação literal e radical de textos como o Êxodo, capítulo 22, 18, que diz assim: a feiticeira não deixarás viver, onde a Bíblia alertava sobre o pecado espiritual. Os inquisidores passaram a enxergar conspirações físicas contra a igreja e o Estado por causa desse versículo. Milhares de pessoas, em sua maioria mulheres marginalizadas, curandeiras e parteiras, foram vítimas de um pânico moral alimentado por esse manual, o Martelo das Bruxas. Ele argumentava que as mulheres eram mais suscetíveis à tentação do diabo devido à sua suposta natureza mais frágil. Ignorância total. Uma visão que distorcia profundamente o papel feminino descrito nas escrituras sagradas para justificar a perseguição. O que aprendemos com isso? Que a Bíblia condena a prática da feitiçaria como uma escolha espiritual errada. Mas a história da Inquisição nos serve de aviso. Quando o medo e o fanatismo tomam o lugar da misericórdia, o ser humano acaba cometendo atrocidades em nome de Deus. Hoje, ao falarmos sobre se bruxas existem, não podemos esquecer que no passado essa pergunta foi usada para apagar vidas. Meu querido, a verdadeira batalha bíblica não é contra pessoas de carne e sangue. Não, não é. Mas, como diz o apóstolo Paulo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu nome é Marcelo Silva. Se inscreva no canal e Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.